Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui mais uma vez para conversarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu fico muito feliz mais uma vez com o convite e vamos estudar juntos, mais uma vez, refletir, meditar, nessas mensagens tão maravilhosas do Evangelho, para que a gente, estudando juntos, meditando, refletindo nessas palavras, a gente consiga realmente entender a nossa verdadeira missão aqui na Terra, Por que estamos aqui, por que viemos, qual é o nosso objetivo, o que acontece com nós depois que partimos, O Evangelho esclarece a nós sobre todos esses assuntos e é um grande consolador, confortador de corações. Vamos iniciar o nosso estudo, lendo a página de preparo, depois nós vamos fazer a nossa prece e em seguida a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Me chamo Marcelo de Lucas, para quem não me conhece, sou do Centro Espírita Isaac Lima, ali aquele que fica no calçadão de Campo Grande, e venho trazer aí o abraço fraterno da nossa casa, o meu, para vocês todos aí que estão assistindo e estudando junto com a gente, certo? A gente vai ler a página do livro Caminho Seguro, de Lorival Lopes, e a página se intitula Dor Compreendida. A solução para as dores do coração, remédios curam enfermidades do corpo, e fortes dores desaparecem até mesmo sem deixar marcas. E o que é grande se torna pequeno. Também é assim com as emoções, com as frustrações, os desenganos. De uma dor que apresenta ser um grande mal, vai restar um bem, se você sentir que ela é necessária e que se converte em peça indispensável para a sua felicidade. Quanto mais lhe entendemos o significado, menos a dor dói. A dor compreendida não é dor, é elevação da alma. Vamos então, meus irmãos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer muito, muito pelo dom da vida, pelas oportunidades de trabalho, pela chance que temos de estar aqui estudando as lições do Evangelho, agradecer por tudo que a natureza nos dá, nos propicia, para que possamos continuar a nossa caminhada. Agradecer a Jesus, aos espíritos superiores, a Deus, nosso Pai, por tanto amor que dispensam a cada um de nós. E que possamos sempre acreditar no amparo divino, no amparo espiritual em nossa jornada. Que tenhamos a certeza de que tudo está de acordo com os desígnios de Deus. E como Pai amoroso, justo e bom, nos quer sempre o bem, nos quer sempre a felicidade e está todo o tempo nos educando. Que possamos, Senhor, emitir as nossas melhores vibrações para o mundo, principalmente para as nações em conflito, para aquelas nações que ainda se comprazem com a guerra, para que todos possam ter as suas mentes esclarecidas da importância da paz, da importância do amor, da importância de compartilhar com o irmão mais necessitado todo carinho, toda fraternidade e solidariedade. Que nossas vibrações de amor possam chegar a cada coração aflito, cada coração desesperançado, para que possam se fortalecer e se envolver cada vez mais com o teu contigo, Senhor. Envolva-nos durante todo o trabalho de hoje, desse estudo, que as reflexões possam tocar a cada coração nosso, nos envolvendo em um ambiente de paz, de reflexão e de muito aprendizado.
Muito obrigado, Senhor, por tudo e que em teu nome, que fiquemos em paz, em luz, em amor. Que assim seja. Bom, meus irmãos, o estudo de hoje, ele está, né, no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item que a gente vai estudar desse capítulo é o item 9. Vocês me perdoem que eu estou com a voz um pouquinho ruim, mas vamos lá, vamos levando. O item 9 desse capítulo 21, que é os caracteres do verdadeiro profeta. Então, a gente vai estudar na noite de hoje sobre essas características do verdadeiro profeta. E é muito interessante esse estudo, porque logo no início do item 9, ele já joga a seguinte frase: desconfiai dos falsos profetas. Por que, né, o nosso amigo espiritual, ele faz essa afirmação logo no início? Porque a gente, aqui no nosso planeta de provas e expiações, ainda o mal prevalece sobre o bem. Ainda existem pessoas, ainda irmãos, espíritos, que ainda abusam, né, da fé daqueles mais humildes, daqueles que tentam se agarrar em alguma coisa para sair das suas dificuldades e acabam, né, usando desse desespero, dessa enfermidade do irmão para poder usufruir da fé dessas pessoas. Então, que usam ainda para manipular essas pessoas, muitas das vezes para tirar, né, dinheiro, para poder ter dominação, de poder, controle sobre essas pessoas. Então, ele inicia o item 9, desconfiai dos falsos profetas. E ele continua assim nesse trecho, né? Eu peguei alguns trechos para a gente poder ir analisando. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como o mundo atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. Então é muito interessante que ele coloca, né, que a gente desconfie dos falsos profetas nesses momentos que estamos passando de transformação do planeta. Né? Que nesse momento de transformação aparecem, né, aqueles que querem realmente se aproveitar da situação em benefício próprio. Né? E aí se aparecem, né, falando-se que são os Messias, que são os enviados de Deus, que vão conduzir eles a um mundo melhor e que vão... Mas a gente precisa prestar muita atenção. São características, né, desses momentos de transição, essas situações acontecerem. Faz parte, né? Porque algumas pessoas, por falta de estudo, por isso que a gente sempre fala que é importante estudar, é importante se instruir, né? Principalmente quando a gente fala de doutrina espírita, para que a gente possa realmente entender o que é essa transformação, porque, como é que se processa essa transformação, como é que ela é executada, como é que é o caminhar dessa transformação, para que a gente possa realmente identificar, né, esses falsos profetas, né, e não cair nas armadilhas produzidas por eles. Né? Então, como é comum nesses momentos de transformação esses acontecimentos, é fundamental
que a gente saiba reconhecer as características desse verdadeiro profeta, para que a gente nunca caia numa situação onde a gente se veja manipulado, né? Onde a gente se veja dominado por criaturas que não estão bem intencionadas. Então, nesse momento de transição, precisamos ter muito cuidado e saber identificar isso, saber identificar essas características, né, desses falsos profetas e saber identificar quem são os verdadeiros profetas, né? E ele continua no item 9 falando assim: é contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntarei sem dúvida como reconhecê-los, né? Então, é importante, né? Eu gostaria de chamar a atenção para essa frase do item 9, que ele fala: é contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. E aí a gente tem que tomar cuidado com a interpretação para que a gente não cometa também atos falhos contra esses irmãos infelizes que se comprazem com essa dominação, né? E com essa usurpação aí da fé alheia, né? Porque esses irmãos, eles precisam das nossas preces, das nossas orações, do nosso carinho, né? Então, quando ele fala que cabe a todo homem honesto desmascarar, né? Não é através da violência, não é através da agressão verbal, né? Da humilhação, nada disso, né? A gente precisa estar bem claro isso, e de repente quando se lê essa frase, né? Pensa que tem que pegar o camarada e esculachar o cara, né? Para que o cara... Não é nesse sentido, com certeza, que o nosso irmão espiritual colocou essa frase aí. Quando ele fala que cabe a todo homem honesto desmascarar, é fazer com que as pessoas reflitam na fala desse companheiro, né? E como assim fazer refletir, né? É começar a questionar com bondade, com carinho, né? Fazendo levantamentos assim sobre o que esse irmão está pregando, se realmente condiz com as leis de Deus, se está dentro das leis de Deus, né? E aí a gente sabe que esses irmãos, eles são muito inteligentes. Eles dominam muitas das vezes, né, na teoria, né, as leis de Deus. E eles conseguem, com a sua inteligência ainda voltada para o mal ainda, eles conseguem criar falsas interpretações, né, dessa lei divina para justamente, né, abusar aí da fé do povo, como a gente já falou, né, e dominar, né, o povo, né? E aí cabe a nós, né, através do nosso também do nosso estudo, porque para a gente argumentar, a gente precisa saber, né? Então nós também precisamos nos instruir para que a gente possa realmente argumentar de forma caridosa, de forma, né, fraterna, esse irmão, porque em algum momento esse irmão cai em contradição, né? Então, quando esses irmãos, né, esses falsos profetas, né, esses irmãos equivocados, quando eles se veem de frente com alguém também inteligente, que entende, que consegue interpretar as leis divinas de forma correta, né, esses irmãos acabam caindo em contradição. Eles acabam se deixando dominar pela ira, né? Eles geralmente debatem de forma mais agressiva, porque percebe que aquela pessoa está ali e que tem o domínio dessas leis divinas e está fazendo com que as pessoas que estão à volta comecem a pensar, a refletir se realmente aquilo
que esse falso profeta está pregando é verdadeiro. Então, quando ele coloca, né, que os homens honestos devem desmascarar esses irmãos, é nesse sentido. Através da verdadeira interpretação das leis divinas, né, questionar, argumentar de forma caridosa, repito, a esses irmãos, para que eles possam realmente cair em contradição em algum momento e realmente acabe esse domínio. Então, isso tudo de forma muito pacífica, muito tranquilo, sem agressões, sem guerra, sem manipulações. É justamente trazendo realmente é, a, a palavra de Deus da sua essência verdadeira, né? Então, cabe a cada um de nós esse processo. Agora, esse processo só se dá quando realmente nós estudamos. Por isso que a gente repete aqui, né? Fala sempre da importância do estudo. Até para quê? Por que estudar? Primeiro, para identificar esse falso profeta. E segundo, para poder argumentar de forma tranquila com esses irmãos, para que ele venha perceber, né, que o que ele está falando não é correto e que ele precisa procurar realmente a sua retidão. Então, é muito importante a gente entender isso para que a gente possa realmente identificar quem é esse falso profeta, né? E a gente tem, e é muito claro que essas características do verdadeiro profeta, né, são características muito simples, né? O verdadeiro profeta, primeiramente, ele é um enviado de Deus, né? Ele é um espírito elevado, que já passou por várias provações, que já passou também, foi criado simples e ignorante como todos nós, porque Deus não faz essa distinção. Todos nós somos criados simples e ignorantes. Então é um espírito que já passou por dificuldades, já encarnou de novo, já labutou aí, né, pela eternidade e já passou por essas provas e hoje já consegue entender, né, a lei divina e abre o seu coração para ajudar os outros que ainda não conseguiram entender. Então, o verdadeiro profeta é um enviado de Deus, é um espírito superior, é um espírito já adiantado e que está ali servindo a Deus num propósito positivo. E Deus, como infinita bondade, sabedoria, ele jamais vai mandar alguém despreparado, né? Não se confia a um exército um comandante fraco, né? Não se dá o cargo de importância enorme para chefes fracos, né? E quando a gente fala fraco, não é de força, é fraco de convicção, né? É fraco em realmente não ter ainda a condição necessária para conduzir a determinado trabalho. Então Deus, a esses verdadeiros profetas que são escolhidos por Deus a dedo, né, cabe eles, né, trazerem a verdadeira essência da lei divina, né? E isso é o primeiro passo, né, para a gente poder reconhecer esse verdadeiro profeta. Ele é o enviado de Deus, ele é um espírito adiantado, né? E como espírito adiantado, ele já apresenta algumas características, né? Primeira característica, a humildade, né? Jesus, quando veio à Terra, ele veio trazer de forma humilde, branda e pacífica a mensagem de Deus. Esses verdadeiros profetas têm a mesma característica. Acima de tudo, são humildes, né? São espíritos, né, que trazem a palavra de forma simples, de forma tranquila, serena, né?
São espíritos que em momento nenhum botam palanques para aparecer. São espíritos que, em sua maioria, né, posso falar assim, abusar dessas pessoas, na sua totalidade, se mantém na humildade ali, se mantém fora dos holofotes. Eles são discretos, eles são serenos, como eu já havia falado, né? E eles estão sempre fora, né, de qualquer, né, honraria, né? Por quê? Porque, mas aí vocês podem questionar assim, ué, se eles não aparecem, se eles ficam escondidos, como é que a gente vai reconhecer eles? Reconhece o verdadeiro profeta pelos seus atos, pelos seus atos. Mais do que palavras, pelas suas atitudes no amor. Então, primeiro, se são espíritos adiantados, eles têm uma determinada luz, né? E eles têm em seu coração, em seu íntimo, eles têm uma energia, né, diferente daqueles que não são adiantados. Então, eles já emitem uma energia positiva que já balança os corações. Então, em suas atitudes de amor, né, essa energia brota e ela irradia. E ela vai tocando as pessoas. E as pessoas sentem que aquela pessoa é diferente. Então, são essas observações que a gente precisa ter, né? Então, o verdadeiro profeta, ele é humilde, ele está fora dos destaques, das honrarias, e, acima de tudo, ele tem ações no bem. Então, a gente precisa, né, estar atento a isso. O falso profeta, ele gosta de holofotes, ele gosta de plateia, né? Ele tem, geralmente, atitudes orgulhosas, que ele é o melhor, ele é o enviado, né? São expressões que são usadas, né, que mostram, né, para nós a total falta de humildade, a total falta, né, de carinho, né? O único interesse desse falso profeta é a dominação daquele povo, né, e o abuso da fé desse povo, né? O verdadeiro profeta não. Ele arrebanha, né, os seus adeptos pelas suas próprias ações no bem. E não é nem assim, eu estou falando arrebanhar, nem assim, vai pegar uma multidão de seguidores. Não, não necessariamente isso, né? E o interesse do verdadeiro profeta é trazer essa essência da lei divina e, com o seu exemplo, com as suas ações, né, tocar o coração de outras pessoas e que essas pessoas possam tocar o coração de outras, né? Não necessariamente juntar um rebanho e seguidores, não necessariamente isso, né? Através dos exemplos deles de boa conduta, de amor, de carinho, e exalando essa energia que já é natural dos espíritos adiantados, ele toca o coração das pessoas e as pessoas possam sair também pelo mundo fazendo a mesma coisa, né? Então é a questão de arrastar pelo exemplo, né? É arrastar pelo exemplo. Então a gente para pensar que esse verdadeiro profeta, ele não precisa de palco. Ele não precisa de seguidores. Ele precisa de pessoas esclarecidas sobre a lei divina para que possam arrastar outras pessoas para essa lei divina. Então, isso que é o grande barato aí do verdadeiro profeta. Ele ter essas atitudes de amor, né? E arrastar as pessoas para essa atitude também. Eu vou ler mais um trechinho para a gente poder ir conversando sobre, tá? Deixa eu só achar aqui que eu me perdi. Aqui. Em todas as coisas, eu me perdi de novo, gente. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo,
Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Então a gente começa a ver daí que o verdadeiro profeta, esses enviados de Deus, eles são pessoas inteligentes, intelectualmente e moralmente. Não dá para ser só intelectual, não dá para ser só moralmente. Tem que ter as duas, né? Intelectualmente, com a capacidade, né, de absorver informações, de raciocinar, de através da sua intelectualidade, poder ajudar outras pessoas, né? E moralmente, né? Porque eu julgo que seja o principal. Esse espírito, esse verdadeiro profeta, ele precisa ter uma evolução moral muito grande. Porque ele é um enviado de Deus. Ele não pode ter uma moralidade inferior, né? Ele tem que ter sentimentos como compaixão, fraternidade, solidariedade, amor, né? Perseverança, né? Ele tem que estar acima das paixões humanas. Porque senão a lei de Deus aí fica comprometida. A mensagem fica comprometida. Então, aí esses verdadeiros profetas precisam ser homens evoluídos intelectualmente e moralmente, né? Então aqui, ó. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Olha que responsabilidade é um verdadeiro profeta. Tá? Tem de justificar, vou repetir, tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Então, o verdadeiro profeta, esse espírito, ele precisa ser um espírito superior. Ele precisa ter as virtudes no coração, a grandeza. A grandeza, quando a gente fala grandeza, é a hombridade moral, né? Ele precisa, através da sua moralidade, influenciar outras pessoas positivamente, né? Essa missão é uma missão muito importante, que é de divulgar a doutrina do Cristo, é muito importante. Então não pode ser qualquer um. E aí a gente começa a raciocinar que aquele falso profeta, ele não tem essas virtudes positivas, ele não tem essa grandeza, essa hombridade moral, né? E aí esses falsos profetas, em algum momento, eles caem em contradição, né? Porque o desejo deles de poder e de dominação é tão grande que eles acabam, em algum momento, se sufocando com esse poder todo. E a gente sabe que sempre nesses grupos existem aqueles que questionam mais, que botam em dúvida o poder, né, entre aspas, né, desse falso profeta, né? E aí o falso profeta se indigna com isso. E aí bate de frente. O verdadeiro profeta não precisa fazer nada disso. Porque ele não quer dominar ninguém, ele não quer ter poder de nada. Ele só quer levar a mensagem do Cristo. Ele só quer que as pessoas entendam a mensagem do Cristo. Ele não quer dominar ninguém. Ele não quer controlar ninguém. O falso profeta já quer controlar. Quer abusar da fé do outro, né? Então são características bem diferentes, né? E bem assim, opostas, que a gente consegue identificar. O falso profeta, ele quer poder, ele quer dominar, ele quer aparecer. Ele quer toda a atenção para ele. O verdadeiro profeta não. Ele quer atenção para as leis divinas. Ele quer atenção para o amor. Ele quer atenção para a caridade. Ele entende aquela máxima: fora da caridade não há salvação. Então ele quer que os outros entendam isso também, mas sem impor.
É através do exemplo, através das ações dele no bem. Então você já consegue ver aí que são características bem diferentes. E que, de certa forma, não são difíceis de identificar quando a gente conhece, quando a gente estuda, quando a gente entende. Jesus passou por aqui e nos deu exemplos de lições maravilhosas e todas passadas de forma humilde, de forma serena, simples, para que o povo daquela época conseguisse entender. Jesus usava de parábolas para que as pessoas pudessem, naquela época, entender essa lei divina, começar a entender essa lei divina. Olha que ato de amor. Como o povo não era muito avançado, Jesus precisava usar coisas do cotidiano deles para que eles pudessem entender. Olha que coisa, que exemplo de humildade. O falso profeta, do contrário, ele gosta de palavras difíceis, falar difícil, para que as pessoas possam ver, como que ele é inteligente, como que ele domina as palavras. Então, o falso profeta, ele tem essa ação, olha que característica, né, marcante do falso profeta. O verdadeiro profeta, não. Ele quer que a mensagem seja para todos. Então vamos usar uma linguagem que todos entendam, né? Então são características bem opostas, né? Que a gente consegue identificar bem isso, né? Se a gente for parar para pensar, são características que a gente consegue perceber tranquilamente, né? Identificar quem é o verdadeiro e quem é o falso profeta, né? Outro exemplo aqui, ó. Continuando assim o texto, né? Outro ponto. Outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmo em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Então, o verdadeiro missionário de Deus, ele ignora a si mesmo em prol do outro, né? O objetivo dele é que o outro caminhe também para o bem, que o outro se coloque, né, no caminhar reto. Então, as intenções são bem diferentes. O verdadeiro profeta, ele tem esse caminhar reto, e ele quer que todo mundo se conduza por ele também, sem impor, né? Ele mostra, né, a vara, mostra o anzol, a linha, né? Ensina a pescar, né? E os outros pescam, né? Então ele dá toda as condições necessárias para que aquele irmão siga nesse caminho reto, mas sem impor em momento nenhum. O falso profeta não. Ele já impõe. Ele diz que aquilo é o certo, aquilo é a salvação, e se você não fizer para aquilo, Deus vai vir contra você. O verdadeiro profeta não faz isso. Ele mostra o caminho, ó. É esse o caminho. Vem comigo, né? Mas se você não quiser vir, tudo bem. Em algum momento você vai vir. Olha a diferença, né? Então ele tem humildade, né? Ele tem sabedoria. Ele entende que cada um tem o seu tempo, né? Ele vai mostrando, vai mostrando. Quem consegue absorver, vai. Quem não conseguir, vai ir depois. Mas também vai. Então ele tem essa noção. Então ele não precisa impor nada. Porque ele entende que cada um tem o seu momento, tem o seu grau evolutivo. Ele entende isso, né? Então ele sabe que ele não precisa impor. Ele só precisa dar, né, as condições para que o outro possa entender, refletir, raciocinar. Agora, como o outro vai receber disso é de cada um. Então ele entende disso, então ele não precisa impor nada. O falso profeta já impõe, porque ele quer dominar, então ele quer dominar pelo medo, né? Pela incerteza, né? Ele quer dominar pela fragilidade do povo, né? Pela falta de conhecimento.
Então, é diferente do verdadeiro profeta. Ele dá o conhecimento, ele oferece o conhecimento através das suas ações, através das suas palavras positivas, né? É diferente do falso profeta, né? Então, a gente vai vendo aí que não é tão difícil assim a gente identificar esse verdadeiro profeta, né? Ele é um enviado de Deus. Ele não tem falhas assim significativas, né? Como nós ainda trazemos essas falhas, né? E a gente precisa estar atento, né? Como a gente falou no início, que nesses momentos de transição vão aparecer muitas pessoas se dizendo Elias, João, Pedro, Tiago, Lucas, até Jesus Cristo, né? Porque as pessoas nesse momento, né, como nesse momento de transição são momentos de muitas dores, muitas provações, muitas expiações, as pessoas querem se agarrar em alguma coisa para se salvar, sair desse sofrimento que elas se encontram. Mas aí o que as pessoas não percebem que essa salvação é pessoal e intransferível e que ela depende da sua atuação no bem. E é isso que o verdadeiro profeta faz, mostra isso. Que a sua dor vai ser amenizada, né? A página inicial falou bem nisso, que a sua dor vai ser amenizada a partir do momento que você entenda que essa dor é amiga. O verdadeiro profeta faz isso. Ele esclarece que a dor só vem por causa das nossas imperfeições, né? O falso profeta não. Ele fala que a sua dor existe porque você não segue o que ele fala. Como ele é enviado de Deus, né? Ele é o representante legal de Deus. Então você está sofrendo porque você não segue a ele, né? Olha só, né? A posição do medo, né? É bem marcante essas características. Se a gente parar para observar bem, a gente consegue identificar direitinho quem é o verdadeiro e quem é o falso profeta. Porque está na construção evolutiva do espírito. O verdadeiro profeta é brando, é sereno, é pacífico, é amoroso, trabalha, tem uma fé ativa, mostra através dos seus exemplos. O falso não. O falso impõe, abusa da fé, prende pelo medo, né? Impõe, né? Então são características bem marcantes aí que a gente consegue identificar facilmente o verdadeiro do falso, né? Tem um outro trecho aqui que ele fala assim, ó: observai-os, percustrai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo. Ele está falando aí do falso profeta. E se a gente observar bem, como eu já falei que tem essas características marcantes, a gente precisa observar. A gente não pode aceitar as coisas assim, ele mandou e eu vou aceitar. Não, eu vou refletir. O que ele falou faz sentido? Deus, Deus nos dá dessa forma mesmo? A lei divina é assim mesmo? Eu vou refletir tudo, eu não vou aceitar nada de primeiro. Principalmente quando eu não conheço a pessoa, né? Quando a gente não conhece a pessoa, a gente não se abre assim, a guarda, né? A gente vai conhecendo, vai vendo as características, né? E aí, conforme for, a gente vai se soltando, vai se abrindo. Não é assim que a gente faz nas relações? É a mesma coisa. Aquele falso profeta que chega já bancando, né? Se botando num patamar elevado, num palco, a gente já começa a ficar assim, será que realmente ele traz essa mensagem? Será que é isso mesmo? É reflexão, é o que ele falou aqui. Observai o que cada um traz, para a gente poder diferenciar o verdadeiro do falso. Essa observação é fundamental. Notai, ademais, que neste momento há em vários países muitos pretensos cristos, como há muitos pretensos Elias, João, Pedro.
E não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Ah, na Rússia surgiu João. Do Brasil surgiu outro João. Na Itália surgiu um João. Na Argentina surgiu... Olha, muito João, né? Contando que o Espírito é único, né? É uma individualidade, né? Nossa, o que aconteceu? O Espírito se dividiu em pedacinhos e reencarnou em vários lugares? Não, né? Então é esses raciocínios. Agora, esse raciocínio só chega quando a gente estuda, quando a gente conhece, né? Então a gente percebe que não pode reencarnar o mesmo João em vários países, em vários lugares. Não tem como, né? E isso é uma outra característica do falso profeta, né? Ele se diz, se passa por esses grandes, por esses grandes profetas que passaram aí pela humanidade ao longo da história. E a gente sabe que estudando que isso não é possível, né? Nasceu Jesus Cristo aqui, Jesus Cristo também nasceu ali. Como isso? Aí você está ferindo a lei divina, né? Então, a gente começa a perceber que a partir de pequenas observações, a gente consegue identificar o verdadeiro do falso, né? E aí a gente vai conseguindo fazer essa identificação de forma tranquila. Então ele coloca aqui no final do item, ele coloca assim: desconfiai, pois, dos falsos profetas. Maxime numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certo. É uma mensagem de Erasto, né? Que foi escrita em Paris em 1862, né? Então Erasto aí esse texto nos esclarece, fechando o nosso raciocínio, da importância de identificar os verdadeiros profetas, né? E que a gente tenha certeza de que esses falsos profetas terão que, né, resgatar em algum momento, né, todos esses abusos da fé alheia, todas essas dominações pela força, pelo medo, eles terão que resgatar em algum momento isso. Mas que cabe a nós, né, que conhecemos a doutrina espírita, orar muito por esses irmãos, para que eles encontrem a luz, o esclarecimento. E que a gente deve orar também pelos verdadeiros profetas, para que eles possam se manter firmes em sua caminhada, para que eles possam ter aí energia para poder levar essa mensagem do Cristo adiante, né? Devemos orar por todos, né? É um ato de compaixão, de amor que devemos ter com todos, que é essa oração. Então que a gente estude, que a gente se aproprie da mensagem de Deus, né? Para que a gente possa realmente reconhecer o verdadeiro profeta e perceba nas suas atitudes de amor, de carinho, de caridade, solidariedade, fraternidade, esse verdadeiro profeta. Porque o verdadeiro profeta é aquele que realmente nos quer conduzir até Deus, nos ajudar a encontrar a verdadeira felicidade. A gente agradece aí pelos momentos, pela reflexão, e a gente espera que a gente tenha colaborado muito aí com o esclarecimento, né? Com o entendimento dessas lições, que a gente, quando estuda, a gente fala primeiro para nós mesmos, né? E que essas palavras possam servir para nos ajudar muito, muito aí na nossa caminhada, que com certeza ajuda, e que a gente possa realmente continuar sempre estudando, para que a gente possa cada vez mais colaborar com Deus na caminhada evolutiva. A gente vai convidar vocês agora para fechar os olhos, agradecer a Deus por esses momentos, desejar muita energia positiva para todos e que possamos sempre estar com os nossos corações abertos para os verdadeiros profetas, sabendo identificá-los pelos seus atos no amor, pelas suas atitudes de amor,
pelas suas palavras mansas, brandas, pacíficas, pelo encorajamento que eles dão à nossa caminhada, sem imposições, sem força, sempre com muito amor. Que possamos trazer em nossos corações as lições do Evangelho cada vez mais, que possamos nos instruir, nos envolver com as lições divinas, para que a nossa caminhada seja mais branda e mais suave, para que sejam, acima de tudo, carregadas de muito amor. Que as nossas dores possam ser entendidas como auxílio educativo para a nossa jornada. Que as nossas dores possam se tornar nossas amigas. Que as dores possam ser a mola de propulsão para o bem, para a mudança de atitude. E que tenhamos a certeza que nunca estamos sós, que estamos sempre amparados por Deus, por Jesus e os nossos amigos espirituais. Tenhamos fé, coragem, perseverança e, acima de tudo, muito, muito amor no coração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por todas as oportunidades de trabalho. Obrigado por esse Evangelho que nos consola e esclarece. Que possamos estar sempre cientes de que a nossa destinação é a felicidade. Muito obrigado mais uma vez e que tenhamos paz. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus. Pai do céu abençoe vocês infinitamente e que traga sempre para vocês a saúde, a paz e muito trabalho no amor, que é o que precisamos a cada dia. Muito obrigado. Fiquem com Deus.